Maravilha. Sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. E promovendo a magia do Rotary, abre essa reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, dando boas-vindas a todos. Bom, agora o som do hino nacional brasileiro, convido a todos para o final, respeitosamente, saudemos a bandeira do Brasil e a bandeira da nossa Panóplia para darmos início à reunião. Bom, hoje, além de uma brilhante palestra, que eu tenho certeza que será, temos também a recondução dos associados honorários e eu convido, então, a diretora de protocolo, Silmara Castro, para fazer o anúncio das lideranças de Rotary International e do palestrante da tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Silmara Castro, diretor de protocolo do clube, para as apresentações desta tarde, em que Rotary International é presidido pela empresária Stephanie Arctic, associado ao Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos da América, ocupando a classificação Consultoria e Desenvolvimento de Negócios. O diretor de Rotary International para nossa área é o empresário Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, associado ao Rotary Club de Fortaleza Lagadiço, em que ocupa a classificação Engenharia Civil, Cálculo Estrutural. A governadora do Distrito 4.571 é a consultora Alcione Maria Janico de Araújo Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, em que ocupa a classificação Relações Públicas, e o Rotary da Tijuca é presidido pelo empresário Sérgio Paulo da Silva, ocupante da classificação Auditoria Independente. Hoje contaremos com a palestra do ex-subprefeito da Grande Tijuca, Nelson Aguiar, que falará sobre o tema O Desenvolvimento do Ambiente Socioeconômico na Tijuca. Para essas conceituadas personalidades, solicitamos a nossa calorosa saudação. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Eu que agradeço, Silmara. Muito obrigado. Bom, agora eu convido a companheira Amália Sena. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer. E a Amália também. Obrigada, bem-vindo. Nós todos somos bons para valer. Bom, vamos nós. Na semana de 24 a 30 de julho, destacamos duas datas relevantes. No dia 26 já acontecerá a abertura dos 33º Jogos Olímpicos, Paris 2024. Cerca de 10.500 atletas de 206 comitês olímpicos nacionais. O Brasil estará muito bem representado com 276 atletas, sendo 153 mulheres e 123 homens. O Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos em 2016, um marco na história da nossa cidade maravilhosa. Desejamos sucesso
a nossos atletas em suas modalidades. E estaremos na torcida com toda a nossa energia. Já no dia 27 de julho, é celebrado o Dia do Pediatra. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrida em 1910. O pediatra é o médico responsável por tratar bebês e crianças. Além de todo o estudo que o médico deve possuir, o pediatra tem que ter jeito com crianças e saber falar com eles de maneira especial. Afinal, não é o mesmo tratar um adulto do que uma criança. O Rotary Clube da Tijuca conta com a companheira Eliane Garcia como destacada médica pediatra. Em seu nome, cumprimentamos todos os profissionais que abraçam essa nobre carreira. Quanto aos aniversariantes da semana, realçamos as seguintes datas especiais. No dia 24 de julho, hoje, o companheiro Joper Padrão e a sua querida esposa Vitória celebram o seu aniversário de casamento. Parabéns, Joper, ao casal Joper e Vitória. Já no dia 25 de julho, Andréia, filha da companheira Maria Isaura, celebrará o seu aniversário natalício. No dia 27 de julho, quem celebrará o seu aniversário de casamento será o companheiro Gilcimar e a sua esposa Carla. Ainda no mesmo dia, será o aniversário de nascimento da nossa associada honorária, Marisa Negrais. Por fim, no dia 28 de julho, a querida Júlia, esposa do companheiro Gabriel Brito Gil, comemorar o dia do seu aniversário. A todos os aniversariantes, nossas calorosas saudações e os votos de vida longa e feliz. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Estava fechado. Obrigado, Amália. Atuação maravilhosa, olímpica. Né? É verdade. Obrigada pela celebração do pediatra. Sim. Vamos lá. Bom, agora vou convidar o companheiro Gabriel Brito Gil para um breve resumo das realizações dos últimos dias. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Na tribuna virtual, Gabriel Brito Gil, associado representativo do Rotary da Tijuca, na classificação Direito Notarial e Registral. Os acontecimentos da semana entre os dias 17 e 23 de julho do Bom para Valer. No dia 17 de julho, o companheiro Marcelo Deodoro esteve presente na reunião do Conselho Distrital de Saúde da AP 2.2. No mesmo dia, o Rotary da Tijuca também esteve presente na reunião festiva de posse e transmissão de cargo do Interact Rio de Janeiro Maracanã e do Rotaract Rio de Janeiro Corcovado. Já na quinta-feira, dia 18, o Bom para Valer, representado pelo companheiro Marcelo Deodoro, participou da reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha. No mesmo dia, o nosso companheiro Benimar esteve presente na reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema. No dia 19, a companheira Selmara Castro representou o Rotary da Tijuca na reunião festiva de posse e transmissão de cargo do Rotary Clube de Nova Iguaçu. No domingo, dia 21 de julho, foi o dia do Rotary da Tijuca marcar presença nas comemorações dos 30 anos do CER, Centro de Estudos Rotários José Moutinho Duarte. O nosso espaço do pensar a serviço do servir. Estiveram presentes o presidente Sérgio Paulo, os companheiros Bem-vindo e Joper, ex-presidentes da instituição, e os companheiros Amália, Gabriel e Selmara. Por último, no dia 22 de julho, os companheiros Bem-vindo e Joper Padrão participaram da Assembleia Geral Extraordinária da ABROL Nacional, que reelegeu a sua diretoria, seus conselhos consultivo e fiscal e sua comissão de seleção. Presidente Sérgio Paulo, foram estes os acontecimentos marcantes da semana. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel.
Bom, passamos agora ao momento de recondução de nossos associados honorários. Os companheiros governadores Fernando Antônio Quintela Ribeiro, associado do Rotary Clube de Boa Vista Caçari, em Roraima, e Henrique Sampaio Ferreira, associado do Rotary Rio de Janeiro, Grajaú. Temos os certificados. O Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de renovar o título de associado honorário a Fernando Antônio Quintela Ribeiro, em reconhecimento ao apoio prestado às iniciativas de servir empreendidas pelo Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca. Rio de Janeiro, 1 de julho, né, que é a data da reconstrução. 1º de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente, 2024-2025. E eu convido o companheiro Fernando Quintela, nosso assíduo participante, companheiro, para deixar a sua mensagem. Boa tarde a todos. É um momento muito especial para mim ter essa recondução, esse reconhecimento do clube, da minha participação nas atividades do Bom para Valer. É exatamente isso que se espera de um associado honorário, não é? Participação. E eu tenho tentado honrar a confiança que o clube deposita em mim. Espero, sinceramente, que seja mais um ano de absoluto sucesso, como sempre acontece neste clube, uma referência nacional, e isso é uma verdade. É um clube inovador, é um clube muito agudo, com extrema competência, muitos trabalhos e, acima de tudo, exemplos. Eu aí vou parafrasear meu padrinho e amigo Joper Padrão, quando ele usa Santo Agostinho para dizer que palavras inspiram, exemplos arrastam. Este clube arrasta. Muito obrigado pela confiança. Uma boa reunião a todos. Obrigado, governador Fernando Quintela. E agora, o próximo, o Conselho Diretor do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, Bom para Valer, tem a honra de renovar o título de associado honorário a Henrique Sampaio Ferreira, em reconhecimento ao apoio prestado às iniciativas de servir empreendidas pelo Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca. Rio de Janeiro, 1º de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente, 2024-2025. Henrique, por favor, dirija a sua mensagem. Boa tarde a todos. Eu queria muito agradecer a todos vocês do Rotary Tijuca por essa renovação, esse título de associado honorário. E todos sabem da dificuldade que eu tenho de participar das reuniões aí do Tijuca pela questão de horário, que é justamente quando o escritório está aqui pegando fogo, né? Que é na hora no meio do dia. Mas eu reconheço que eu não tenho tido uma frequência muito grande nas reuniões, mas vou fazer tudo possível para que eu esteja mais atento a isso, porque a gente espera que o associado honorário tenha essa participação, tanto das reuniões como das atividades do Tijuca. Principalmente nesse ano que a gente tem como presidente um presidente da par, né? Então, isso me inspira cada vez mais de participar das reuniões, participar das atividades do clube, desse clube que eu tenho tanta apreciação, né? Que eu gosto tanto, que é o Rotary Clube de Tijuca. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm dado a mim e também a Solange, né? Minha esposa, que hoje é presidente da Casa das Amizades. Muito obrigado. Obrigado, governador Henrique. Aliás, obrigado aos dois governadores, Fernando Quintela e Henrique. Vocês representam, sim, os nossos associados honorários. Você, Henrique, apesar de não ter tanta disponibilidade para participar, representa aqui a nossa, né, de uma forma indireta, a nossa participação também na Paz, projeto lindo aí que a gente
a gente participa, principalmente das formaturas, a gente vê a emoção que é e a importância que tem não só para o distrito, né, para a sociedade em geral. Muito obrigado a vocês dois. Passamos, então, ao momento relevante, mais um momento, né, relevante dessa reunião, para receber nosso palestrante na tribuna virtual, Ivete de Castro Siqueira. E para sua apresentação, eu vou convidar o companheiro Márcio Rocha. Boa tarde, companheiros, visitantes. Quem lhes fala é o companheiro Márcio Rocha, associado representativo do Rotary da Tijuca, ocupando a classificação Segurança Pública, Polícia Ostensiva. Nelson Aguiar é morador da usina, na Tijuca, aluno do Colégio Marista São José, desde o pré-primário até o vestibular. Cursou administração na Universidade Estácio de Sá, porém, sua realização profissional aconteceu na moda, com o curso do Senai CETIC, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Texto de Confecção. Com essa especialização, alcançou o cargo de gerente de produto da Body Glove Brasil, marca renomada de surf mundial, com sede em Redondo Beach, Califórnia, Estados Unidos da América. Em 1997, aceitou um novo desafio para sua cidade, seu querido bairro, quando foi nomeado administrador regional da Tijuca. Em 1999, foi convidado pelo prefeito Luiz Paulo Conde para assumir o cargo de subprefeito da Grande Tijuca. Em 2001, foi convidado pelo governo do estado para assumir o cargo de agente de desenvolvimento local de Vila Isabel, Grajaú, Andaraí e Maracanã. Em 2003, foi convidado para exercer o mesmo cargo na Tijuca, Alto da Boa Vista e Praça da Bandeira. Em julho de 2004, lançou, em coautoria com Lily Rose, o livro Tijuca, de Rua em Rua, um relato histórico essencial para quem deseja conhecer o bairro e sua trajetória desde os seus primórdios. Em 2007, convidado pelo vereador Luiz Humberto, foi nomeado seu assessor parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em 2009, retornou à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a convite do hoje deputado Pedro Paulo como seu assessor. Logo em seguida, retornou ao cargo de administrador regional da Tijuca, onde permaneceu até 2018. Nesse ano de 2018, no novo desafio, trabalhou com alimentação profissional de atletas no Clube de Regatas Vasco da Gama. A partir de 2023, trabalha com importantes projetos na Tijuca. Nelson Aguiar foi vice-presidente, participou da elaboração e fundação da área social do Grêmio Recreativo, Escola de Samba Unidos da Tijuca, na antiga sede na comunidade do Borel, com diversas atividades nas áreas de esporte, cultura, saúde e educação. Com esta apresentação, convido nosso palestrante para a sua mensagem. Obrigado. Deu uma Presidente parada aqui. Sérgio. Já vai. Está na hora de eu entrar. Companheiro Nelson, Oi. pode começar a sua palestra. Já? Então tá ótimo. Aham. Bom, boa tarde a todos. É com um carinho imenso, com uma satisfação muito grande estar participando da reunião do Rotary Tijuca.
conheci através do meu amigo Joper. Hoje a gente tem o Sérgio como presidente. Dar um abraço também na Selmara, no Bem-vindo, meu amigo antigo também, e no Márcio Rocha, com o qual trabalhamos juntos aí pela Tijuca. Obrigado pela apresentação. E um abraço a todos os outros participantes. E vamos nós agora falar um pouquinho da nossa Tijuca, né? Do nosso desenvolvimento socioeconômico. Eu fiz uma ida e vinda com datas, então eu vou tentando explicar aqui, porque tem muita coisa interligada. E a gente começa a história desse desenvolvimento com a criação da Tijuca. A Tijuca foi criada logo após a expulsão da Companhia de Jesus, os jesuítas, que exploraram durante quase 200 anos os canaviais. E nós tínhamos aqui o Canavial do Engenho Velho, onde hoje é a Igreja de São Francisco Xavier. Aqui, logo após a expulsão, foi até o Marquês de Pombal, né, tomou essa decisão, expulsando os jesuítas. A nossa área foi sendo retalhada e arrendada, surgindo fazendas, chácaras, e abastadas famílias brasileiras e estrangeiras começaram a vir para o nosso bairro, que eles estavam próximos do centro, né, que já era um bairro mais desenvolvido. Nessa maneira também começou as plantações, isso já em 1760, foi essa parte que começou das famílias. Depois a gente teve as plantações do cafezal lá no Alto da Boa Vista, que também trouxe bastantes estrangeiros para poder tomar conta do Alto, né? Morar no Alto da Boa Vista e ocupar o espaço. Que, graças a Deus, Dom Pedro, Barão do Bom Retiro, em 1861, lá na frente, já determinou o reflorestamento da nossa querida Floresta da Tijuca, que a gente tem um apreço enorme e é importantíssimo, né, para a nossa saúde, para o nosso meio ambiente, e cheio de árvores, né, que é um carinho enorme do Rotary, sempre com, né, com a plantação de árvores, né? Inclusive, participei há pouco tempo lá na praça do nosso primeiro administrador regional, lá com vocês, na plantação do IP. Esse período aí de 1800, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Vocês veem e a parte econômica sempre desenvolvendo muito. A gente já começou a Tijuca com uma briga econômica, né? Porque os jesuítas com açúcar, o açúcar tinha um valor absurdo na época. Então, isso foi retirado deles. Em 1841, a gente já tinha, na Praça da Bandeira, foi edificado um estabelecimento que era um matadouro. E ali o gado era abatido, que logo depois, em 1881, ele foi transferido para Santa Cruz. No Largo da Segunda-feira, tinha uma coisa econômica muito, muito peculiar, né? A água da fonte do Vintém. Essa água era captada na Rua Guiar e era vendida em copos, em mesinhas e cadeiras, né, para os passantes. As mesas e cadeiras foram tomando um pouco conta do bairro. E eles também começaram, tipo como uma assinatura, a vender barris de água dessa fonte da Rua Guiar, que estão perto no Largo da Segunda-feira. A Sans Pena, nesse período aí de 1820, já com a diversificação industrial estabelecida pelo bairro, começaram a aparecer grandes fábricas, né? E a gente tinha uma fábrica que na realidade não era fábrica, né? O que chamam da fábrica de Chita, ela era uma estamparia de tecidos que operava ali nos arredores da Sans Pena. Aí a gente teve uma fase muito importante em 1859. A gente vê que até a metade do século as ruas eram estreitas, esburacadas, lameadas, então todo o acesso era difícil e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do bairro. Quando chega, aí a gente volta na Muda, né? Vai lá para a Muda. A primeira viagem experimental, em 1859,
pela Companhia de Carris de Ferro da Tijuca. Daí dá-se o primeiro bonde puxado pelos burros. Daí dado o nome de Muda. Onde hoje a gente tem um supermercado Prix, antes era uma garagem do governo do estado, ali era o estabelecimento que acontecia a Muda, que acabou dando origem ao nome desse subbairro da Tijuca. Já aí, mais na frente, o transporte cresce em 1898, aí a gente já começa a ter energia, aparecem os bondes elétricos, e a gente tinha o bonde Rita Pavone, eu lembro do meu pai me levando para passear, fazer a subida do Alto da Boa Vista, que já na usina a gente tinha uma central de energia que fornecia energia para esses bondes, né, fazer esse passeio tão agradável, né, que seria muito bacana que retornasse, porque eu acho que seria uma atração turística bem bacana aí para o nosso bairro. Aí, mas isso termina em 1960, quando dá lugar às lotações, aos ônibus, né? Eu me lembro de já ver essa transição do lotação junto com o bonde, né? O bonde já acabando e o lotação já andando bem no Alto da Boa Vista. Aí aqui, lá, bem mais próximo da gente, em 82, a gente tem a estação Sans Pena de metrô, né? Então, aí o transporte de metrô hoje transportando milhares de pessoas, a estação Sans Pena, uma estação super procurada, muito utilizada. Então, foi um progresso, um desenvolvimento do nosso transporte, foi mais ou menos assim. Uma outra curiosidade também, a gente volta agora lá para 1860. Quando retalharam, a gente teve grandes mansões aqui no bairro. E aí começaram a aparecer os hotéis. Eles compravam as mansões, né, aí dos barões, dos condes, e começaram a transformar em hotel. O hotel, por quê? A Tijuca, ela tinha um clima muito agradável, né? Naquela época tinham até problemas de tuberculose, coisas assim, que os médicos mandavam vir para poder fazer um tratamento, para respirar um ar puro, além dos passeios agradáveis que iam até a Floresta da Tijuca. A gente tem uma curiosidade também, que um desses hotéis se transformou, onde hoje, né, já também não é mais, o Colégio Regina Coeli, né, o Colégio do Bondinho. Eu lembro, morava ali perto, de subir o bondinho com a minha mãe, e lá a gente comprava ovos, algumas verduras, era uma coisa bem encantadora lá pelas irmãs. Então, isso foi uma coisa bastante importante. E esses hotéis trouxeram para o bairro também clubes políticos, casamentos, bailes, jogos. Então, a Tijuca ficou muito popular, ficou um bairro bem bastante procurado por esse tipo de atrações, né? E hoje a gente chega nas mansões do Alto da Boa Vista, onde hoje são casas de festa. Então, assim, essa história se mistura e as coisas vão mudando. A gente tem a Casa Vila Cabral, na Pracinha do Alto, como a gente chama carinhosamente, que é a Praça Afonso Viseu, era a residência do próprio Afonso Viseu, que era uma pessoa muito influente, muito rica, muito contato com o governo, muito querida no Alto da Boa Vista, que ajudou muito o desenvolvimento do bairro. E o que é legal que não para, né? Isso me faz lembrar que o Alto da Boa Vista, com todas essas mansões e todas essas dificuldades, porque imagina você, um herdeiro, receber uma casa desse tamanho, o Alto um lugar longe de tudo, né? Onde não tem comércio, tudo, você tem que pegar um carro, as pessoas conseguirem manter essa tradição das casas. E cada casa que eu entro no Alto e conheço, né, apesar de algumas mudanças, a gente fica muito encantado com o conhecimento delas e com o que elas ensinaram para a gente. Aí nós vamos lá. Agora nós vamos andar, e isso ocupar os colégios, né? Conforme eu tinha falado do Regina Coeli, eu tenho que seguir aqui, senão eu vou me desviando e daqui a pouco a história não para. Aí a gente vem para os colégios, que a gente teve uma invasão de colégios importantíssimos na Tijuca, né? O Santa Teresa de Jesus, Sacré-Cœur de Jesus, Colégio Batista, o próprio Regina Coeli, o São José, que eu estudei, Maria Raitt, Instituto Lafayette, Instituto de Educação, escolas municipais fantásticas, o Sena da Fonseca,
Francisca Cabrita, até chegarem aos CIEPs, que outro dia, inclusive, eu tive no CIEP do Borel, a prefeitura inaugurando uma sala de jogos tecnológicos, né, da garotada hoje com os computadores. Então, assim, a gente vê o crescimento, vê o desenvolvimento e vê a coisa crescendo, né, de como começou e hoje dando essa continuidade. Eu vou adiantar um pouquinho a nossa história, porque esse colégio foi em 1858 a 1889. A gente vai dar uma voltinha agora em 1908, né? Quando a energia elétrica chega realmente aqui nos principais pontos da nossa cidade, inclusive no nosso bairro. E aí partiu daí, começaram a surgir os nossos cinemas. E a Tijuca se encanta, né? O tijucano, ele gostava de falar que nós tínhamos mais 2 cinemas do que a Cinelândia. Então, a Cinelândia tijucana era maior que a própria Cinelândia, né? E os cinemas também tiveram a transição deles, né? Nosso primeiro cinema foi Cine Royal, na Rua Doc Lobo. Esse eu não me lembro, não conheci, mas eu cheguei a frequentar nos festivais de Tom Jerry com meu pai o nosso querido Cinema Olinda, né? Você vê a importância do cinema para o desenvolvimento ali da Sans Pena, da Tijuca. O Cinema Olinda tinha 3.500 lugares. Então a gente imagina como era uma diversão para você ocupar 3.500 lugares num cinema para poder divertir os moradores, né? E aí nós tivemos o Rio, América, Carioca, o Metro Tijuca, Arte Palácio, Esqui, Tijuca Palace, Cinema 3. E isso foi desenvolvendo, o comércio local também foi pegando embalo junto com os cinemas. Nesse período também a gente começou a ter o crescimento dos nossos clubes sociais. Daí veio a fundação do América, em 1904, aí veio o Montanha, o Tijuca Tênis Clube, de 1915, Montanha, o Country Club, Clube Municipal, Associação Atlética Tijuca, o Monte Sinai. A gente tem também um crescimento enorme das casas portuguesas, né, na Tijuca. Nós tínhamos mais de 10 casas portuguesas na Tijuca. Eu ouvi uma história, né, que é assim, porque a gente tem a casa da Espanha, tem a casa da Itália, isso é o normal ter uma casa. Mas aí eu acho que houve um pouco de vaidade, né, com os portugueses. Eu falo, né, com conforto, até porque eu sou descendente de português, sou neto de português. E aí fez a Casa do Porto, aí o outro queria ser diretor, mas não era, ele fez a Casa Atrás dos Montes, aí foi criada, então, a Casa Vila da Feira, o Orfeão Português, a Casa de Lafões, essa nem existe mais, o Orfeão Portugal, a Casa do Porto. Então, nós tivemos um crescimento enorme, além do que a comunidade portuguesa muito forte na Tijuca, né? No Rio de Janeiro e na Tijuca muito presente. Ainda lá nas primeiras décadas do século XX, por conta da abundância de água, de extensas áreas livres na nossa ocupação, muitas fábricas se instalaram na Tijuca, de tecido, chapéu, rapel, cigarro, cerveja, laticínio, sorvete, gelo, papel. Isso foi um crescimento enorme. A última fábrica, né, que a gente tem mais memória, assim, é a Pondenberg, que é um pouquinho escondida ali na rua Pondenberg, na entrada da comunidade da Indiana, e a Souza Cruz, né, que virou o supermercado Carrefour, e hoje nós temos ele como um grande elefante branco aqui na Tijuca, que a gente fica pensando como conseguir, né, aproveitar aquele espaço ou demolir, ou construir alguma coisa, que fica aquele pedaço todo ali parado, a gente fica procurando e vai conversando, politicamente a gente conversa com um, com o outro, mas é um ponto muito importante para que a gente possa discutir na nossa sociedade, que a gente possa, de volta, incrementar aquele espaço do Carrefour. A fábrica de rapé
também, né? Ela começou ali no Borel, né? Borelli era uma fábrica também de cigarro, de fumo. E isso deu origem também à ocupação das nossas comunidades, pela facilidade, né, de proximidade. Então, as nossas áreas das encostas, dos morros, elas foram começando a crescer pelas comunidades, no Salgueiro, no Borel, na Formiga, na Casa Branca. E assim a gente foi crescendo. Aí a gente volta para o nosso comércio, de novo, na Sans Pena, que em 1928 surge a farmácia Granado, né? Que é um prédio que foi construído naquela época para ser feita a farmácia. Então, esse boom da Tijuca, né, no começo do século XIX até a metade, e com a construção dos cinemas, aí vão entrando as coisas, a gente vai levando do Palheta, da padaria Fidalga, da Bela Itália, e isso tudo foram ocupados. E a saída dos cinemas, também que foram acabando, foram sendo ocupados por magazines, tem um que é ocupado pela igreja evangélica, hoje por farmácia, que a gente, graças a Deus, não ficou com aquilo parado, né? Eu acho que o único cinema que a gente tem assim, que eu tive visitando alguns anos atrás, ele é na galeria onde tinha o Instituto Guanabara, na frente do Mamute. Agora eu esqueci o nome do cinema ali, não sei se é o Arte Tijuca. É o Arte Tijuca. Então, que era um cinema enorme, com 2 andares, aquele espaço ali, a gente também tem que trabalhar para isso. E nós tivemos também os nossos magazines, né? Lembro da loja Cias, ali na Praça Sans Pena, a Mesbla Tijuca, né? Que foi muito importante. Eu lembro da minha lista de casamento na Mesbla Tijuca, que ali você, quando ganhava presente repetido, você ia lá, devolvia e pegava um dinheiro Mesbla. Aí você podia comprar as outras coisas, né? Ia trocando os presentes repetidos. Então, assim, hoje a gente vai crescendo aí, né? Porque aí a gente tem o aparecimento dos shoppings. O Shopping 45 veio no lugar do Cinema Olinda, no final da década de 70. Aí veio, a gente teve o Off-Shop, o Off-Shop em 83, o Shopping Tijuca em 96. Aí também os supermercados começaram a ocupar esses espaços, virando os hipermercados, que hoje a gente está aí com uma variedade muito boa na Tijuca. A gente tem Açaí, Guanabara, Mundial, tem várias opções de mercados que foram ocupando também essas grandes construções. Nessa época aí, um pouco da nossa política, o que ajudou muita gente a desenvolver o bairro foram os programas, né, o Favela Bairro e o Rio Cidade, né? O Rio Cidade, com aquela filosofia, o Rio Cidade a gente tem da Praça Sans Pena até a Uruguai, e tem um trecho no Largo da Segunda-feira, onde se valoriza o espaço da calçada para a pessoa poder andar, passear, fazer as compras, isso tudo desenvolvendo a nossa área. E o Favela Bairro, eu tenho uma descrição que a gente não... Como não vive, a gente não pensa, né? Eu lembro de eu estar com o prefeito lá na Chácara do Céu, que é uma comunidade acima do Borel e da Casa Branca e do Andaraí. Ela é lá no topo. E da Companheiro pessoa... Nelson, Oi, está você tem chegando... mais, você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá, né? Tá finalizando. Então tá bom. Então, assim, o Favela Bairro, a pessoa agradecendo, uma senhora veio agradecer a chegada da geladeira na casa dela, porque o transporte pôde chegar lá através das vias. Então a gente vê a importância, né? Imagina. Aí depois eu passei a imaginar, realmente, sem essas estradas, sem esses caminhos, como era possível a pessoa comprar um bem, né, que fosse grande e essas coisas para poder chegar até a casa deles. E também nesse andamento todo, a gente veio com um crescimento imobiliário muito forte.
Hoje a gente tem dois empreendimentos aí bem grandes. Um está terminado aqui na Marise Barros, que é o Atmosfera, que é onde era a Faculdade Santa Isabel ali, e o outro é ali onde era o açaí da Uruguai, que também está crescendo no empreendimento, e outros que já foram crescendo e foram sendo ocupados. A gente também fala um pouco, né, dos nossos hospitais, uma passada rápida dos outros hospitais. Silmara, me ajuda aí quando faltar um minuto, por favor. Aí a gente também, acho que a gente é muito bem atendido com o Badim, o Hospital da Ordem Terceira, que é uma coisa muito grande, com muitos atendimentos, o Pronto-Socorro Pan-Americano, Badim, coisas mais modernas. A gente também tem nos próprios serviços clínicos, né? A Tijuca tem muitos dentistas, muitos médicos, muitas clínicas, muitos bancos. Assim, hoje a gente já não vai quase ao banco, mas assim, raramente eu saio da Tijuca para fazer alguma coisa, né? Eu consigo ser atendido praticamente 100% da minha demanda aqui no nosso bairro. A gente também teve progressos culturais na compra, né? Também lá do casarão da Garibaldi, que foi inaugurado o Centro da Música Carioca Arthur da Távola, ali na fábrica da Brahma, onde era a Brahma, que hoje é o Açaí, é o Açaí. A gente tem um centro coreográfico da cidade, agora o Teatro Zimbins, que acabou de ser reformado, estão fazendo um trabalho muito bonito ali da prefeitura, que eu acho importante para desenvolvimento nosso aqui. Também eu gostaria de falar do nosso reservatório das chuvas, que foi uma contenção das águas que ajudou no desenvolvimento agora. Eu cheguei já a andar de bote na Praça da Bandeira quando tinha Defesa Civil. Então, eu vi ali o que o comércio, os moradores sofriam com aquelas enchentes. Hoje ainda faltam duas atividades a serem executadas, um pouco mais do desvio do Rio Maracanã e mais um reservatório a ser montado aqui para o Rio Trapicheiro. E chegou a pandemia em 2020, 2023 a gente supera essa pandemia, muitas coisas mudaram, a gente tem uma adaptação aí da nossa parte econômica, hoje muita gente já trabalha em casa, os restaurantes têm que se adaptar, as vendas muito por internet, mas assim, acredito que a Tijuca está participando disso, né? Agora a gente tem a tristeza de ver o fechamento da loja Líder, ali na Sans Pena. Espero que ela seja brevemente ocupada. Então, acho que deu o meu horário aí, acho que deu um pouquinho da contribuição. Feliz aí de poder estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez o convite. Obrigado ao Sérgio, nosso presidente, o Joper, né, meu querido amigo. E muito obrigado aí, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham, né, ilustrado um pouquinho aí a história da Tijuca com vocês. Ô, Nelson, pô, foi uma viagem, né? A gente aqui, tenho certeza que todos foram junto comigo aí, viajando, enquanto você contava a história da Tijuca e toda a modernização, tudo que foi mudando aí, essa metamorfose tijucana, muito interessante, né? Acredito que você tem muito mais aí para contar, mas, enfim, nós estamos um tempo aqui. Eu vou pedir, então, a Silmara, nosso diretor de protocolo, para moderar aí algumas intervenções. As pessoas vão fazer perguntas a você, então. Então, nesse momento, nós faremos 3 intervenções. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, levantem as mãos aí na reação. Companheira Ana Lúcia, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não tenho perguntas, só tenho a gratidão. Eu conheci hoje a Tijuca, porque eu vim para o Rio aos 10 anos, mas meu pai, apaixonado por praia, vivia o tempo todo em Copacabana. E depois, em casada, fui para Ipanema. Então, a Tijuca, para mim, era do outro lado do mundo. Mas, pelo destino, teve uma hora até, eu vim assistindo sua palestra para não perder, pelo táxi.
e eu estou morando na casa que pertenceu à minha avó, no Corme Velho, e o outro lado da Tijuca, da Floresta da Tijuca, está aqui na minha frente. Eu até mostrei, não sei se alguém viu, eu chegando em casa, escutando sua palestra e mostrando a Floresta da Tijuca do outro lado de vocês. Muito obrigado, foi muito esclarecedora. Poxa, hoje eu passei a conhecer um pedacinho da Tijuca. Muito obrigada. A história é muito gratidão. rica, eu que agradeço. Muito A história rica. é muito Eu rica. não tinha a ideia que era tanto assim. Porque nós temos a Floresta da Tijuca e temos o Parque Nacional da Tijuca, Sim. que é imenso, né? E que a gente tem que cuidar muito bem. E tive um irmão que morou lá em cima, lá na floresta, aí perto dessas mansões que você fala. Era um clima totalmente diferente, muito interessante. Então, que bom. Obrigado pela sua palestra, gratidão. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Companheiro Márcio Rocha. Pode abrir. Obrigado. Quero, primeiramente, agradecer, né? E dar um abraço aí no meu amigo Nelson Aguiar pelas importantes informações trazidas aí, esses dados maravilhosos da história da Tijuca, que, assim como no caso dele, né, considerando a apresentação que fiz, a minha também se confunde com a nossa história, né? Com a nossa história de vida. Eu, um menino nascido e criado aí na minha juventude, no bairro do Andaraí, né? E também, depois, morador do próprio Alto da Boa Vista, lá da Gávea Pequena, né? No meio da Floresta da Tijuca, tomando banho de rio, subindo em árvore lá, jogando aquelas peladas no... Maravilha, maravilha. Né, Nelson? E a maior E a sua satisfação, participação, né? A sua participação que foi muito importante no nosso bairro. Eu nem puxei aqui o assunto da segurança, mas também eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o carinho, o seu compromisso, né? A sua responsabilidade com todos nós tijucanos aqui, quando o senhor foi comandante do 6º Batalhão, né? Eu sei quantas noites fica sem dormir, que a gente não tem a responsabilidade tão grande, né? Mas na prefeitura eu passei por isso, eu sei o quanto o senhor trabalhou e o quanto o senhor suou, deu o seu suor pelo nosso bairro. Quero aproveitar para agradecer. Esse é o ponto, né, Nelson, que eu queria exatamente chegar, né? Nos idos de 2011, 2012, 2013, quando comandei o 6º Batalhão, foi meu primeiro comando aí na condição de oficial superior da Polícia Militar, coronel da PM, eu tive a grata satisfação de poder ombrear com você, né? Você, se eu não me engano, exatamente aí na administração regional, na subprefeitura da Tijuca, onde fizemos excelentes trabalhos de integração. E você, Nelson, e a tua equipe muito nos ajudaram na melhoria da qualidade de vida e na segurança da população. Queria que você, por favor, muito brevemente, fizesse uma avaliação nesse tempo, né? Levando em conta esse tempo, 11, 12, 13, quando trabalhamos. Hoje, 10 anos depois, naquele tempo, nós estávamos no auge das unidades de polícia pacificadora. A Tijuca sofreu uma grande transformação por causa da implantação das 5 unidades de polícia pacificadora lá pelos idos de 2010, no que se refere à criminalidade, dos índices de criminalidade e também da violência. Queria que você fizesse um apanhado disso nesse tempo, nessa história da Tijuca, que nós vemos juntos lá atrás, que nós enxergamos hoje aqui. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Não consegui chegar aqui. E esse período, as unidades pacificadoras foram importantíssimas, né, da segurança, um trabalho de implantação, né, a gente ajudou sempre na construção dos prédios, dos containers, né, de abastecimento. Então, assim, foi um período muito calmo da Tijuca, que eu sinto muita falta hoje. E, em comum, nós tivemos também a implantação, que você participou disso, da Unidade de Ordem Pública da Guarda Municipal. Para vocês terem ideia, a gente tinha um perímetro que pegava ali Sans Pena, Vanhagem, Largo da Segunda-feira, Uruguai. Nós tínhamos 320 guardas municipais tomando conta da nossa cidade, da nossa rua. E eu lembro que eu recebi uma reclamação muito bacana. Foi quando um jornaleiro me ligou e falou assim: eu fui parar o carro 3 horas da manhã na Conde Bonfim, na Praça Sans Pena, para abastecer a banca com jornal.
o guarda falou que eu não podia parar o carro ali, que o estacionamento era proibido, que eu retirasse o carro. Eu falei assim, isso é uma reclamação boa de ouvir, né? A gente saber que tem um guarda ali tomando conta da praça nesse horário. E o policiamento foi importantíssimo. Isso aí, hoje eu sinto falta disso, a gente não atravessa um bom momento. A gente hoje anda na Sans Pena, eu tenho conversado muito, tenho certeza, eu tô trabalhando agora com o Márcio Ribeiro, eu tenho pedido muita coisa para a Sans Pena. Agora vai vir eleição aí, tumulto, mas eu espero que para o ano que vem eu tenho muita vontade de poder dar uma reerguida aí na Sans Pena e numa praça de um amigo meu aí que está presente também aqui na reunião, né, Joper? A pracinha do nosso saudoso... Como é o nome dele mesmo? Paulo Zoen. Paulo Zoen. Paulo Zoen foi um primeiro administrador regional. Então, a gente também... E vai, juntamente, o Rotary vai estar participando desses movimentos com a gente aí. Márcio, foi um prazer revê-lo aí também nesse trabalho aí, que eu sei quanto que você trabalhou. E todos vocês do Rotary também, sempre participando das reuniões, dando ideias, né, contribuindo. Então, assim, os clubes de serviços e os sociais são importantes. E tanto o Rotary como o Lions, sempre... Outro dia lembrei do meu querido amigo, seu Castilho, né, Luiz Castilho, que fazia aniversário agora no dia 20, uma pessoa que ajudou muito o bairro. Então, assim, são referências, né, para a gente aqui na Tijuca. Obrigado. Governador Henrique, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Eu fiquei muito contente, o presidente Sérgio, de ter a oportunidade de ficar tão próximo, mesmo através da telinha, do Nelson e do Márcio, porque todos sabem aqui que eu sou tijucano e continuo tijucano, nunca saí da Tijuca. Eu morava na Conde Bonfim. Está no coração. Hoje moro no Antônio Basílio e estudei no São José a minha vida inteira. Que bacana. Com o Nelson. Né? E conheci, só saí do São José para ir para a faculdade. E conheci a Lili, que fez o livro junto com você, Nelson. Ela foi mãe ela é mãe de uma amiga da minha filha. Ah, que legal. Um dia desse, eu perguntei a ela se ela tinha um exemplar do livro que vocês escreveram. E ela falou que não tinha, que ela só tinha um exemplar. E aí eu perguntei se ainda estava à venda. Ela falou que não estava mais à venda. E eu gostaria muito de obter um exemplar desse livro que vocês escreveram. Né? Se você tiver como esse livro, exato. Eu gostaria muito de ter esse exemplar desse livro, porque eu sou um apaixonado pela Tijuca. O João sabe que eu sou um apaixonado pela Tijuca. Eu, quando casei, tirei minha esposa de Botafogo e trouxe ela para a Tijuca, e ela se tornou uma apaixonada pela Tijuca. Então, Nelson, eu queria dar o parabéns. Mais ou menos, eu não esqueço de Botafogo. Não fala do meu Botafogo, não, porque eu nasci lá. Não vem com esse papo, não. É um bairro muito bonito. Não mudo. Mas o Nelson, ela sabe que Botafogo é só um bairro de passagem, né? Tijuca é Tijuca. Mas essa briga com o tijucano é ruim. Tijuca por ter trazido essas recordações tensas aí. Parabéns, Nelson. Não, obrigado. Se você conseguir um exemplar desse para me mandar, eu agradeço. Eu estou na mesma situação da Lili. Eu tenho um livro no meu armário, ele está guardado dentro de um plástico azul para conservar. O livro do Joper está melhor que o meu. Olha o meu como é que já está. Está surrado de tanto que às vezes eu pego para lembrar, né? Também não consegui chegar nessa parte. Esse mês fazem 20 anos, né, que nós lançamos o livro da Tijuca. Eu sou amigo da Lili desde pequeno, e a Lili, professora de história, historiadora, escritora. E a Lili foi me procurar lá na região administrativa, era um aniversário da Tijuca. Vamos fazer um folheto falando da Tijuca, mas eu já estava guardando o material
de pesquisa, né? De outros livros, de xerox, de algumas coisas que eu peguei. Aí eu tirei aquilo da gaveta, falei, Lili, nós vamos escrever um livro. Aí ela me olhou assim, aí eu falei assim, vamos. Aí começou, vou resumir a história, eu contei para o Joper outro dia. Aí chegou numa rua chamada Miramor de Souto Shoa, na Praça da Bandeira, e ela, quem é esse Miramor de Souto Shoa? Eu falei, é lá da Universidade Estácio de Sá, você procura ele. O Miramor era pai do Dr. Shoa. E o Dr. Shoa, quando viu o projeto do livro, ficou encantado. A Estácio tinha a editora Rio, aí chamou a gente lá, deu uma sala, pegou 3 ou 4 estagiários, né, da faculdade. Aí a Lili começou a escrever o livro, né, e eu ajudando na pesquisa. Enfim, aí o livro saiu no lançamento, nós batemos o recorde da editora. Eu falei para o João, a gente vendeu mais que o livro da Denise Frossá, que era o recorde de lá. Foi no lançamento, foi no Shopping Tijuca. A gente tem vontade de relançar o livro, porque muita gente ainda me manda, né, algumas mensagens querendo o livro, mas vamos ver. Eu cheguei a conversar isso com ela, essa seria uma data bacana dos 20 anos, mas esse assunto está em pauta aí para acontecer, se Deus quiser. Mas obrigado aí também pelo carinho. Obrigado. E para encerrar, convido a companheira Eliane para fazer sua pergunta. Eu também, não é bem uma pergunta, eu também, como o Sérgio falou, nós viajamos aqui na história da Tijuca. Mas eu gostaria de comentar, a minha filha já está com 37 anos, estudou no Colégio dos Santos Anjos também aqui na Tijuca. A minha né? também. É, A filha também. nossa, maravilhoso. E eu me lembro, não era um livro, era um livreto da história da Tijuca, que as professoras... eu não sei como é que eu consegui na época. Era um livretinho, eu tenho que procurar aqui em casa onde é que está isso, com a história da Tijuca. Maravilhoso, e as professoras estimulavam isso na época. Muito bom. Muito obrigada por Bacana. sua palestra. Nossa, Eu que agradeço aí poder participar com vocês. Colégio me Santos levou Anjos a essa época. é um colégio lindo. A minha filha estudou lá, né? A gente tem muito carinho lá pelas irmãs. E, É, e agora, outro dia, eu vi uma coisa fantástica. Eu parei o carro lá, isso tem uns 5, 6 anos. Aí, quando eu estou no estacionamento, passou um bando de macaco prego, né? Que já é um macaco grande, não é mico, não, é macaco prego. é. Mas era assim um bando de uns 20, era entendeu? Uma coisa. Eu falei, só Ali que está colado com a floresta, né? tá colado, Então, eles andam por ali. A gente está tendo algum desequilíbrio ecológico aí que eu não sei, que está aparecendo muito macaco prego e muito tucano. Né? Já me É falaram porque isso. tiraram as 340 árvores ali para fazer uma construção e os macacos estão perdidos. Eu me lembro que quando destruíram essas árvores para fazer essa construção, eles choraram a noite inteira, os macacos. Eu tenho a gravação, eles choraram a noite inteira, que eles muito perderam triste. parte da casa deles, né? Muito triste. Mas Muito isso vem triste. acontecendo desde lá do alto. Até ontem eu recebi denúncia lá do Alto da Boa Vista. Toda hora É mesmo? a gente tem que ficar olhando, porque as pessoas não têm muita consciência com as nossas árvores, não. Por isso, Joper, vai plantando árvore aí, Joper. Vai plantando aí. Porque ontem, essa semana, nós estávamos fazendo um trabalho na prefeitura, até me chamaram para participar, na rua Afonso Pena, onde uma quantidade do trecho da Marise Barros a Gonçalves Crespo, dizem, eu não sei se é uma senhora, uma pessoa envenenou todas as árvores. E ontem, essa semana, a gente está passando todos os dias cortando essas árvores. Um sentimento muito triste. Mas envenena as árvores e os cachorrinhos que vão lá fazer pipi nas árvores também ficam envenenados, porque eles cheiram a árvore para fazer o pipi e nisso eles se envenenam também. Gente, as pessoas estão matando árvore como nunca. Um veneno azul. Mais árvores. Que isso, gente? A árvore ficou azulada, foi secando tudo, mas a prefeitura está fazendo o replantio.
a gente já começou a fazer o replantio, mas é muito triste cortar as árvores na rua. O pessoal reclamando muito, e alguns não sabem da história, achando que o governo que está cortando a árvore, mas não é assim. Mas a gente vai replantar. Esse trabalho é importante. Obrigado, companheiro Nelson. Por conta do tempo, a gente não tem como mais fazer nenhuma intervenção. Agradeço e está me fazendo me apaixonar mais ainda pela Tijuca. Que bom. Presidente Sérgio Paulo. Obrigado. Poxa, Nelson, obrigado aí. Foi uma Eu palestra maravilhosa. E saber que o Rotary da Tijuca, aí, prestes a fazer 75 anos, se entrelaça com essa história, né? Sempre atuando aí no. Faz parte. Sim, sim. Quantas árvores, né? Foram plantadas, quantas ações, enfim, seria outra palestra aqui para fazer, segundo a atuação do Rotary Tijuca nesse tempo todo. Mas eu quero te agradecer, e pena que não dá mais tempo, né? Mas vamos lá, agradeço então você, o grande tijucano aí, pela apresentação e para registrar o nosso reconhecimento, nós vamos apresentar o certificado que será entregue em mãos oportunamente. Ah, que bacana. Obrigado, presidente. Tá, vamos botar. Olha, o certificado. O Conselho Diretor do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, o Bom Pra Valer, outorga esse certificado de reconhecimento a Nelson Aguiar pela sua brilhante palestra sobre o tema O Desenvolvimento do Ambiente Socioeconômico na Tijuca, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontos de amizade e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 24 de julho de 2024, Sérgio Paulo da Silva, presidente 24-25. Nelson, eu peço que você dirija suas palavras finais. Nós já estamos caminhando aqui para o final da reunião e para você poder se despedir, então, né? Eu quero primeiro agradecer o certificado, presidente. Muito obrigado. Já vai assim para minha coleção, que eu tenho com muito carinho no meu acervo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês para agradecer. Mais uma vez, agradecer ao Jôper por ter me convidado, né, de ter batido um papo comigo ontem. É a primeira vez que eu participo, né, da reunião com vocês, muito bacana, porque o trabalho acaba deixando a gente com um horário meio complicado para poder participar, mas fiquei muito feliz. Estendo meus agradecimentos e toda a minha atenção e meu carinho a todos que participaram. E, mais uma vez, sempre parabenizando o Rotary, que vocês têm um carinho, um trabalho, uma dedicação muito grande, muito importante para o nosso bairro. E o Rotary Tijuca, ele tem que ser o melhor, né? Tá certo, é bom para valer. Obrigado, né? Bom para valer. Bom, estamos caminhando para o final da reunião. Agradecemos, então, todos que compareceram, né? E convidamos para a reunião do próximo dia, 31 de julho, dia e meia, mesmo horário, né? Pela plataforma Azul, quando receberemos na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, o engenheiro Tácito Melo Barbosa, que falará sobre o tema A Comissão de Administração, como ajudar o clube a funcionar sem problemas. E agora convido a todos que, após os acordes do hino da bandeira, saudemos o pavilhão nacional e as bandeiras da nossa panóplia.
Então, declaro encerrada a reunião e podemos abrir os microfones, então, para o nosso momento de